Irmãos, irmãs, que Jesus possa trazer aos nossos corações o beneplácito da sua paz, do seu carinho e da sua luz. Todos os povos, todas as culturas, em diferentes épocas e lugares, sempre dispensaram um cuidado muito grande em relação aos seus mortos. Não apenas em relação às cerimônias fúnebres, mas também tomando medidas cautelares em relação à manifestação, à interferência dos mortos no processo dos vivos, agindo negativamente em suas vidas, em suas instituições, em seus quefazeres. É assim que gregos, romanos, chineses, japoneses, incas, astecas, maias, sempre se preocuparam em adotar uma série de medidas para impedir que os indivíduos, após a morte, interferissem de forma negativa nas questiúnculas dos chamados vivos. O Espiritismo, quando chega na Terra no século XIX, vem aclarar, vem trazer uma série de esclarecimentos mais amplos acerca do que foi considerado até então como superstição dos povos primitivos ou dos povos mais recuados no tempo, avisando-nos de que o que fizera parte das religiões antigas e do conjunto das crenças populares estava calcado numa realidade até então ignorada, que é a presença em torno de nós de um mundo invisível, que nós não conseguimos enxergar se não temos as qualidades para tanto, né, faculdades mediúnicas que nos permitem a visualização deste mundo, ele é invisível para nós. Então, o Espiritismo nos desvela, nos rasga os véus que cobriam essa realidade até então oculta, desconhecida, ignorada, que é a do mundo espiritual, que é a do mundo dos espíritos que nos cercam. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos e em inúmeras outras obras da codificação espírita, cunhou o termo erraticidade para referir-se às regiões na espiritualidade que acolhem a maioria dos espíritos que desencarnam, que morrem, que saem desta vida e entram na vida maior, entram na vida espiritual. Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, cunhou o termo erraticidade para caracterizar essas regiões espirituais que envolvem, circunvolvem o planeta Terra e que recebem as centenas de milhares de pessoas que todos os dias desencarnam e de onde também procede grande número das pessoas que diariamente reencarnam. No Livro dos Espíritos ainda há uma questão muito interessante, que é a questão 459, na qual Allan Kardec interroga os imortais. Influenciam os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? E os imortais respondem: influenciam, sim, muito mais do que imaginais. De ordinário, são eles que vos dirigem. É uma questão bastante conhecida, aqueles que estudam o fenômeno, o processo mediúnico como obsessivo, já a sabem de cor, né? Destacando essa interferência que nós sofremos diariamente em nossas vidas e muitas vezes não percebemos, não identificamos, não registramos como sendo uma influência espiritual. E ela se manifesta das formas mais diversas, tanto negativa quanto positivamente, através
de formas as mais sutis, as mais imperceptíveis, como nos mecanismos da sugestão para o mal ou da inspiração para o bem, como das formas mais palpáveis, até mais visíveis, mais facilmente identificáveis, como uma interferência espiritual, como uma incorporação, uma mensagem psicofônica, uma psicografia, uma manifestação visual, uma materialização, ou uma interferência mais negativa, como num processo de obsessão acentuado, uma possessão em que a pessoa modifica por completo a sua conduta em função de estar sob o jugo, sob o domínio de uma entidade alienígena, uma entidade fora dela, não um ser espiritual que está estabelecendo seu império, seu domínio sobre a pessoa e gerando os processos dolorosos da obsessão e da possessão, que Allan Kardec rebatizou de subjugação. O importante em frisarmos a interferência que nós sofremos da espiritualidade, a fim de que tenhamos uma ideia mais ampla do processo da obsessão, que é o tema da nossa fala nessa tarde, porque sem considerarmos essa presença espiritual contínua, como Allan Kardec escreve, nesses espíritos que nos acotovelam o tempo inteiro, sem que nós percebamos, a fim de podermos compreender um pouco melhor como se dá a obsessão e as características gerais do processo obsessivo. O espírito André Luiz, no ano de 1942 e 43, psicografou pelo médium Francisco Cândido Xavier uma obra fenomenal, Nosso Lar. Provavelmente a maioria dos que aqui estão presentes já tiveram a oportunidade de ler esta obra. É uma obra antiga já, mais de meio século, e que precisa cada vez mais ser lida, relida e estudada. E esta obra provocou uma grande celeuma no movimento espírita brasileiro quando ela veio a lume. Lembrando que ela foi publicada pela Federação Espírita Brasileira. Ela foi psicografada no ano de 42 e foi publicada no ano de 43, que é a data do prefácio, assinado por Emmanuel, quando ele apresenta o novo amigo, o espírito André Luiz, que passaria, a partir dessa primeira obra, a apresentar uma série de novos comunicados, trazendo informes bastante novos, bastante aprofundados acerca da realidade espiritual, acerca das relações do espírito e da matéria, acerca dos problemas da vida e da morte. Mas o Nosso Lar, em específico, causou uma grande perturbação no movimento espírita, coisa que já era prevista pelo próprio Emmanuel, que esclarece no prefácio que talvez os relatos feitos por este espírito pareceriam difíceis de ser entendido, acreditado, dada a riqueza de detalhes com os quais ele descreveu a realidade espiritual. Então, André Luiz, ele nos traz novos informes sobre a espiritualidade que aprofundam o conceito, já cunhado por Allan Kardec, de erraticidade, que é essa zona espiritual que envolve a Terra. E há 2 capítulos no Nosso Lar que nós gostaríamos de citar, que é o capítulo 1, nas zonas inferiores, e o capítulo 44, Trevas. Nesse capítulo 1, nas zonas inferiores, André Luiz descreve o seu despertar na espiritualidade. Ele explicita que despertou no mundo espiritual um tanto inconsciente,
sem noção de tempo, sem noção de espaço, não sabia onde estava, não tinha a menor ideia do que estava acontecendo com ele, lembrava dos últimos dias e últimos instantes que passara no hospital, lembrava ainda o diagnóstico feito pelos seus pares, já que ele também era médico enquanto encarnado, fora médico enquanto encarnado, mas não compreendia a nova realidade por ele defrontada. E ele se via envolto por sombras, se via envolto por entidades malignas e sarcásticas que de tempo em tempo o cercavam, atirando-lhe impropérios no rosto e chamando-o, acusando-o feericamente de suicida. E ele então, concatenando as suas ideias com grande dificuldade, não aceitava aquelas objurgatórias, aquelas acusações que lhe eram endereçadas, taxando-o de suicida, porque lembrava de ter lutado contra a moléstia que o vitimou, que provocou o seu decesso. E neste capítulo, então, ele caracteriza este mundo em seu entorno, onde ele despertou, e que mais tarde ele vai ser esclarecido pelos enfermeiros que vão socorrê-lo e pelo próprio ministro de uma colônia espiritual que vai acolhê-lo devido à intercessão da mãe, que estava em planos mais elevados, em planos superiores, mas sempre ao lado do filho pelos processos mentais, embora ele não percebesse, porque estava com a consciência vibrando no nível em que ele se encontrava, naquelas sombras que o tomaram por completo, que o envolveram, e que ele só conseguiu afastar, dissipar, quando lembrou-se, conforme ele relata, de que deveria em algum lugar haver um autor para a vida, e passa a comover-se, penalizado com a própria situação, a chorar e a orar. E é quando as sombras que o envolviam, como que se dissipassem, como por encanto, e ele vê na sua direção mensageiros de luz vir socorrê-lo. O ministro Clarencio e mais alguns enfermeiros socorristas da colônia, que intitula o livro Nosso Lar, que fazem o seu socorro por intercessão, por mérito intercessório da sua mãe. Então ele vai ter, no seu longo despertar na espiritualidade, vai receber uma série de informações sobre si próprio, que ele realmente era um suicida, mas um suicida inconsciente, em função dos excessos que ele havia cometido durante a sua existência terrena, e sobre o lugar onde ele estava. E é só então que ele vai ser informado de que passara cerca de 8 anos do nosso tempo, lembrando que o nosso tempo é diferente do tempo vivido na espiritualidade. Não há como nós termos uma ideia de como funciona o tempo para a consciência desligada do corpo físico, porque funciona diferente. Allan Kardec escreve, por exemplo, no frontispício da Gênese, que para Deus o passado e o futuro são o presente, porque para Deus tempo e espaço, conforme existem para nós, não existe para Ele. E da mesma forma para os espíritos desvinculados do corpo físico, que vivem nessas regiões, mesmo nessas regiões que estão diretamente ligadas à Terra, exercendo influência sobre a Terra, sobre a economia terrena. E André Luiz vai passar a ter um contato e um conhecimento cada vez mais aprofundado acerca dessa região que ele batizou, que ele chamou de umbral. Mais para frente no livro, no capítulo 44, intitulado Trevas, ele vai dar notícias de regiões mais inferiores que as zonas umbralinas. As zonas umbralinas estão diretamente conectadas às mentes encarnadas, às mentes humanas.
Então, nós fazemos parte do umbral, né? Porque o que é o umbral de uma casa, né? De uma residência? É o que antecede a porta, né? Então, as zonas umbralinas é o primeiro espaço, se podemos usar essa expressão, é o primeiro espaço, a primeira dimensão que nós defrontamos quando abandonamos o corpo físico, independente do nosso nível consciencial. Necessariamente nós passaremos pelas zonas umbralinas. Alguns se demorarão lá mais tempo, outros nem tanto. Mas é passagem obrigatória, né, para as regiões que nos acolherão em função do nosso nível de consciência, em função da nossa realidade interior, do nosso clima existencial. Então, as zonas umbralinas estão diretamente ligadas à nossa mente. As mentes humanas de todos os habitantes da Terra, encarnados e desencarnados, alimentam e retroalimentam esta realidade que circunvolve a Terra. As nossas formas, pensamentos, pesam na zona umbralina e as formas, pensamentos da zona umbralina pesam sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas mentes. Então, nós sofremos uma influência dessa zona em nossas vidas, e das quais interferem muitas vezes entidades que nelas se encontram e que querem o nosso mal. E daí a gênese dos processos obsessivos, né? O começo das obsessões. Já as trevas seria uma zona espiritual mais inferior, seria um verdadeiro abismo de dor, de angústia, de sofrimento, de maldade, mas que faria parte, né, da contraparte espiritual do nosso planeta Terra, né? O que nós encontramos aqui na materialidade, tudo, né, do átomo até o ser humano, possui sua contraparte espiritual. No livro Os Mensageiros, André Luiz, foi publicado um ano depois que o Nosso Lar, foi publicado no ano de 1944. E relata uma excursão de aprendizagem que André Luiz vai fazer lá do Nosso Lar até a crosta. Quando eles chegam na crosta terrena, numa casa no Rio de Janeiro, no subúrbio do Rio de Janeiro, em que estava instalado um verdadeiro posto de socorro do Nosso Lar em função do evangelho que era feito lá, do evangelho no lar, das orações que a família fazia, André Luiz comparece lá e presencia um fenômeno muito interessante, que era de uma criança desencarnada, acompanhada da sua mãe, que no momento de descuido da mãe, a criança vai até o quintal da casa e arranca uma flor que encontrava lá. E no mesmo instante que ela fez aquilo, André Luiz esclarece que a flor física emurcheceu. Então, tudo tem a sua contraparte espiritual, a gente não se dá conta disso, né? Desde o átomo, passando pelo reino mineral, o reino das plantas, o reino dos animais, até chegar ao reino nominal, tudo tem a sua contraparte espiritual. No Livro dos Espíritos, não estou enganado, a questão 570, esclarece que do átomo ao arcanjo, tudo se encadeia, tudo se correlaciona, tudo se interliga, né? E é justamente essa contraparte espiritual que nós ignoramos, seja nas zonas umbralinas, seja nas zonas trevosas, que exerce um impacto, uma influência muito grande no nosso cotidiano e nós não nos damos conta. Esclarecem os espíritos. O mundo espiritual interfere em nossa vida muito mais do que imaginamos. De ordinário, são eles que vos dirigem. Então, nós sofremos, repetimos, é importante repetir, uma interferência espiritual em nossa vida que nós ainda não dimensionamos como e o quanto deveríamos. E nós, espíritas, principalmente, precisamos atentar para este fato, né? Colaborando para a nossa harmonia interior e para a harmonia das nossas famílias e dos ambientes pelos quais transitamos, já que a nossa responsabilidade é muito maior
em relação àqueles que não dispõem dos conhecimentos que nós possuímos. Já alertava o Cristo: muito será cobrado daqueles que muito receberam, e nós nos enquadramos nisso. Então, nos enquadramos nisso. A nossa responsabilidade, nesse sentido, é muito maior. Allan Kardec, atento para essas interferências da espiritualidade na materialidade, tanto positiva quanto negativa, é claro que nós sentimos com muito mais facilidade a influência negativa, por ela ser mais visível, por ela se dar de uma forma mais fácil, porque a natureza dos habitantes da Terra apresenta um grande número de imperfeições. Nós vivemos no mundo de provas e expiações. Então, os espíritos que se encontram inseridos dentro desta realidade portam essas características. São espíritos que demandam, que têm necessidade, que precisam das expiações, das provas, para amadurecer, para se libertar das imperfeições, das impurezas que ainda carregam. Então é muito mais fácil nós identificarmos a interferência negativa que nós sofremos do que a positiva. Daí a necessidade da oração. Mas nós vamos deixar para comentar isso mais adiante, porque a oração é, sem dúvida, talvez o melhor antídoto para nós impedirmos, para nós evitarmos a influência negativa que, porventura, venhamos a sofrer. Então, Allan Kardec, já na sua época, atentou para o fenômeno da obsessão, a interferência negativa que os espíritos encarnados sofrem dos espíritos desencarnados. E no livro dos Médiuns, ele vai dedicar um capítulo inteiro para tratar do fenômeno obsessivo, embora mais correlacionado com a questão mediúnica, com a questão do médium. Né? Mas ali naquele capítulo, que é o de número 23, ele traz informações que são importantes sublinhar. No item 237, ele traz a definição de obsessão. Né? Ele esclarece que obsessão é o domínio que os espíritos, alguns espíritos, logram adquirir sobre certas pessoas, sobre certos indivíduos. Então, ele define obsessão como o domínio que uma determinada entidade espiritual exerce sobre uma pessoa encarnada. Só que nós sabemos hoje que a obsessão é um processo muito mais amplo e complicado, né? Porque nós sabemos que a obsessão pode se dar de um espírito encarnado para outro espírito encarnado, que é nessas legiões das trevas, quando entidades voltadas para o mal escravizam outras entidades por serem mais fracas espiritualmente e conseguem estabelecer o império da sua vontade, manipulá-las, escravizá-las para os seus trabalhos. Essa obsessão pode ser de um espírito desencarnado para um espírito encarnado, que é o enfoque que nós estamos dando. Pode ser de um espírito encarnado para outro espírito encarnado, quando a pessoa pensa obsessivamente em outra, não consegue em nenhum momento desviar o pensamento da outra pessoa, está instaurado um processo obsessivo, de espírito encarnado para espírito encarnado. E o impacto dos pensamentos desta pessoa na outra, se a outra não tiver resistência moral, resistência espiritual, ela vai sofrer o impacto desses pensamentos. E vai estar no campo de atuação mental desta pessoa que a está obsedando. Né? É o que a gente vê no campo das paixões, muitas vezes. Né? A mulher ou o homem apaixona-se desesperadamente pela outra pessoa e às vezes não é correspondido e tem o seu pensamento fixo na outra e fica pulsando os seus pensamentos, arremetendo seus pensamentos para outro o tempo inteiro. E é de uma forma negativa. E isso vai prejudicar a outra pessoa se a mesma não tiver resistência espiritual. E o que eu entendo por resistência espiritual? Né? A oração, o pensamento elevado, uma conduta
irreprochável, e por aí vai. Né? E a obsessão também pode se dar de um espírito encarnado para um espírito desencarnado ou mais. Quantos espíritos encarnados, mal intencionados, escravizam também entidades espirituais que têm um pouco de discernimento, pouco conhecimento da própria realidade, como era a condição do André Luiz, e as fazem obrar de acordo com a sua vontade. E aí a gente entra no reino da goécia, do magismo, da magia negra, em que magos, né, contratam, né, fazem um acordo, muitas vezes tem um conjunto de espíritos desencarnados que estão presos a uma rede de ignorância e que são manipulados para determinadas atividades. São contratados para prejudicar uma determinada pessoa, são manipulados para fazer com que um negócio não dê certo, para que a pessoa enfrente tal problema de saúde, por aí vai. Claro que isso, existem limites para essa influenciação. Só que a gente não conhece muito bem esses limites e há muitos processos obsessivos que podem provocar, inclusive, o desencarne da pessoa que está sofrendo essa influência. Então, André Luiz, numa das obras da sua coleção, ele narra o caso de uma mulher que estava acamada, vítima de uma obsessão suez, um processo já multimilenário que vinha de outras existências, e que a intervenção que eles iam fazer no sentido da libertação daquela moça do processo obsessivo tinha que ser muito cautelar, porque se ela fosse afastada de chofre rapidamente das entidades que obsedavam, iria provocar o óbito, né? Iriam provocar a sua morte. Então, nós ainda ignoramos o processo obsessivo nas suas inúmeras facetas. Tá? Então, voltando ao capítulo 23 do Livro dos Médiuns. No seguinte item, no item 238, Allan Kardec oferece uma outra definição para a obsessão. Ele escreve lá que a obsessão consiste na tenacidade de um espírito. A obsessão consiste na tenacidade de um espírito, do qual não consegue desembaraçar-se a pessoa sobre quem ele atua. Então aí está caracterizada a obsessão. É a obsessão, todo dia nós sofremos essa influência espiritual, tanto positiva quanto negativa. Os bons espíritos tentando direcionar nossos pensamentos para o bem, de uma forma bem maniqueísta, e os maus espíritos tentando direcionar os nossos pensamentos para o mal. Mas está caracterizado como obsessão quando nós não conseguimos opor a nossa vontade a essa influenciação negativa, quando ela é negativa. Então, quando o espírito está exercendo uma influência negativa sobre mim, e eu não consigo resistir a essa influenciação, então eu estou sendo vítima, estou sendo portador de uma síndrome obsessiva. Está instaurado um quadro obsessivo. Quando a minha vontade não consegue se sobrepor à vontade da entidade espiritual que está agindo sobre mim. E aí Allan Kardec vai estabelecer 3 graus para a obsessão. A obsessão simples, a fascinação e a subjugação. A obsessão simples é a primeira fase da obsessão, do processo obsessivo. O espírito faz valer a sua vontade, às vezes o indivíduo nem se dá conta disso, ele muda o seu comportamento, muda a sua conduta, passa a agir diferente, mas nem se dá conta que aquela alteração negativa no seu modo de ser, de proceder, de agir, é em circunstância de uma influenciação exógena, fora de si. É uma influenciação espiritual. Então, essa é a obsessão simples. Muitas vezes a pessoa nem se dá conta que a está sofrendo.
ou às vezes se dá, mas mesmo assim não consegue dela se libertar. A fascinação é um acentuamento do processo obsessivo, em que essas entidades ardilosas, inteligentes, mais voltadas para o mal, conseguem manipular a pessoa. E ela se pensa a tal, não acredita que está sobre o poder de uma entidade espiritual, não aceita, às vezes, dentro da casa espírita é muito comum, às vezes nós percebemos que um companheiro está fazendo o que não é para fazer, está dizendo o que não é para dizer, está agindo como não deveria agir, e a gente visivelmente percebe uma interferência espiritual negativa. Os trabalhadores espíritos estão muito suscetíveis dessa influenciação, porque são visados, estão fazendo bem, estão conspirando contra as suas intenções. Então, são alvos para essas entidades, para essas organizações das zonas umbralinas ou das trevas, que não querem ver freios para a sua atividade. E é muito complicado para a gente chegar nessa pessoa e dizer que ela precisa de um trabalho obsessivo, que ela precisa modificar a sua conduta, porque o que ocorre? Ela está de tal forma sob o império dessas entidades, às vezes não é só uma, às vezes são mais, como dizia aquele obsedado para o Cristo, meu nome é Legião, porque somos muitos, dando a entender que aquele indivíduo sofria uma obsessão de vários espíritos, uma interferência de vários espíritos. Então a pessoa está de tal forma envolvida por aquela entidade que quando a outra pessoa vai adverti-la, às vezes de uma forma fraterna, evangelicamente falando, e não aceita, se melindra, não aceita de forma alguma como se fosse algo muito feio, como se fosse até um pecado, tá sobre uma interferência negativa, e às vezes acaba até se afastando da casa espírita. Então é algo muito complicado. Então essa é a fascinação. O espírito envolve o indivíduo que ele está obsedando numa teia de ilusão. E ele está fascinado por si mesmo, pelo próprio eu, pelo ego, e não admite estar errado, não admite que, imagina eu sofrendo uma influência negativa, inferior, antes tu que está me dizendo isso, E daí já gera um problemão dentro da casa espírita. Mas essa é a fascinação, E o terceiro grau apontado por Kardec, é claro que hoje a gente poderia esmiuçar isso muito mais, mas o terceiro grau apontado por Kardec é o que ele chamou de subjugação. Quando a obsessão já apresenta uma manifestação física, orgânica, em que a própria entidade, é como se a entidade coabitasse com o espírito encarnado. O estudioso do Espiritismo, Hermínio Miranda, deu um título muito interessante para uma obra dele que caracteriza muito bem isso aí, que é o condomínio espiritual. Condomínio espiritual. Então a pessoa tá ali, às vezes, como um condomínio onde várias pessoas habitam. Então ele apresenta isso como uma teoria para a dupla personalidade, que às vezes não é só uma interferência de uma lembrança de outra vida que a pessoa está tendo, como pode ser um obsessor que está se manifestando. Ora, a pessoa conscientemente se manifestando, ora é o obsessor que ali está fazendo valer a sua vontade, a sua interferência. Então é um processo bem complicado, bem mais complexo, em que a entidade passa, inclusive, a coordenar o corpo físico da pessoa. Mas, é claro, por fraqueza moral do espírito encarnado. Daí a gente vê muitos criminosos, quando cometem uma ação iníqua, nos seus depoimentos, quando julgados, dizer que não se lembram
ou que não agiram sozinho, ou que foram mandados, né? Isso revela a interferência espiritual que estão sofrendo, mas não isenta da responsabilidade pelos seus crimes, pelas suas ações. Porque o indivíduo, quando encarnado, mesma coisa em relação ao médium, né? O indivíduo é senhor de si mesmo, é responsável pelo controle das suas faculdades mentais e físicas, né? Se ele está sofrendo aquela interferência negativa, é porque ele abriu brechas no seu psiquismo para que aquela influenciação se estabelecesse, até chegar ao ponto de não conseguir mais contrapor a sua vontade de fazer valer os seus pensamentos. Isso é muito complicado. E às vezes na casa espírita a gente tem uma ideia equivocada de que nas casas que tem 3, 4, 5 ou 10 trabalhos de desobsessão vão servir para solucionar um problema obsessivo, e às vezes não é assim que funciona. Às vezes a obsessão, né, é um problema que vem de outras existências, né, é um drama multimilenário que se verifica ali, e a gente enxerga só a ponta do iceberg, não vê o que está por baixo, né, e não tem nem como atuar, né, no processo de libertação. Então, o processo de desobsessão ele é muito complicado, às vezes demora não poucos meses, às vezes demora anos para que a pessoa consiga se libertar daquela influenciação. Quando o processo é mais acentuado, é mais aprofundado, como de uma fascinação e uma subjugação. Mecanismos para conseguirmos nos libertar da obsessão, né? E que todos nós estamos sujeitos. Imagina se Chico Xavier, né, esteve sujeito à obsessão, se Divaldo Pereira Franco esteve sujeito à obsessão, que dirá nós, né? Com certeza, né, em mais elevado grau estaremos sujeitos, né? Por isso temos que estar vigilantes, conforme alertava o Cristo, né? Oração e vigilância. Então, para nos libertarmos de uma obsessão, ou a fim de nos precavermos, né, nos acautelarmos de uma obsessão, imprescindível, né, a nossa conduta mental, né, a nossa vigilância sobre os nossos pensamentos. A nossa mente produz pensamentos continuamente, e muitas vezes nós perdemos controle sobre esses pensamentos. Às vezes estamos pensando que não deveríamos pensar, né? Existem estatísticas de que a nossa mente produz cerca de 60 mil pensamentos no único dia. 60 mil pensamentos no único dia. Nós não temos controle sobre isso. Não temos, né? Mas, e quando menos percebemos, estamos pensando no que não deveríamos pensar, numa negatividade, num problema, numa angústia, num medo, numa ansiedade. E isso baixa as nossas defesas psíquicas e abre o campo para a instalação dessas entidades obsessoras que vão drenar, vão vampirizar as nossas energias, né? Então, em primeiro lugar, a gente tem que conseguir um controle sobre a nossa mente, né? Autocontrole é o primeiro passo para aquele indivíduo que deseja, né, ser senhor de si próprio e impedir a ação nefasta que essas entidades muitas vezes exercem sobre todos nós, e muitas vezes nós nem nos damos conta disso. Estamos sendo influenciados, manipulados e nem tomamos conhecimento. Então, uma conduta mental o mais reta possível, o mais saudável possível. O espírito Joana de Ângeles, que escreve obras maravilhosas através do médium baiano Divaldo Pereira Franco, sugere que não adianta a gente querer lutar contra os pensamentos depressivos, negativos, funestos, que será uma batalha perdida. Não adianta a gente querer lutar contra esses pensamentos. A gente tem que visualizar esses pensamentos, tomar consciência deles e deixá-los passar, tentando substituí-los por um pensamento melhor. Então veio o pensamento ruim, me liguei, né, atentei para ele, tomei conhecimento dele,
visualizo, deixo ele passar e substituo por um pensamento melhor. Né? Vem um pensamento de tragédia, pessimista, vou visualizá-lo, vou conscientizá-lo, né? Vou tomar consciência dele, vou deixar passar e vou substituir por um pensamento de otimismo, por um pensamento bom e por aí vai. Então, em primeiro lugar, o controle mínimo que a gente tem que exercer sobre a nossa mente. Em segundo lugar, o nosso controle mental deve se refletir no controle das nossas palavras, das nossas ações, do nosso comportamento. Né? Nosso comportamento reflete a nossa essência, a nossa mente. A gente se comporta de acordo com aquilo que é interiormente. Então, se nós temos uma conduta reta interior, exteriormente, o nosso comportamento vai refletir essa postura íntima que a gente adota. Tá? Em terceiro lugar, a oração. A oração é o melhor antídoto para nos libertarmos de um jugo, nos libertarmos de uma influência negativa. O mentor espiritual Alexandre, no livro Missionários da Luz, também do André Luiz, esclarece que a oração tem um poder, uma força muito grande. E ele diz assim lá, que a oração traça fronteiras vibratórias. A oração traça fronteiras vibratórias. Então, quando eu oro, eu estou elevando o meu ser a regiões mais altas e criando um círculo de proteção em meu entorno. Então, aquele que ora traça uma fronteira vibratória magnética em seu entorno que impede a ação negativa dos pensamentos que continuamente estão impactando em nossa mente, nossa consciência, bem como dessas entidades que muitas vezes querem o nosso mal, querem o nosso insucesso, querem que a nossa vida não dê certo. Não, e às vezes nem só porque tem alguma vinculação negativa no passado, às vezes simplesmente por quererem ver-nos tão infelizes e fracassadas conforme eles se encontram na atual conjuntura. Né? Nesta obra aqui, O Amor como Solução, então, repetindo, né, os antídotos para a libertação da obsessão ou para se ver impedido, né, se ver protegido dessa influenciação. Então, a conduta mental controlada e reta, um comportamento da mesma forma controlado e reto, o pensamento elevado através da oração e também, com certeza, as atividades que a gente realiza na casa espírita, de desobsessão, fluidoterapia, etc. Os próprios benfeitores espirituais usam do passe, por exemplo, para, através dessa ação magnética, romper alguns liames entre a entidade que está obsedando e aquela que está sofrendo obsessão. Neste livro aqui, O Amor como Solução, da Joana de Ângeles, é um livro de mensagens, como a maioria dos livros psicografados por ela. Né? Tem um capítulo muito interessante chamado de impedição, né? E que alerta justamente para essa influência negativa que a gente está sujeito, a gente está suscetível e muitas vezes não se dá conta. Então nós vamos tomar a liberdade de ler aqui um trecho. Não te perturbes com isso, avançando, mesmo que a passo lento, no rumo do teu ideal. Ao lado deles e contra ti, existem outros espíritos, estes desencarnados, que se deleitam na ação perversa, desejando manter o status quo, nutrindo-se das emanações deletérias das suas vítimas, aquelas que se deixam consumir pela sua vampirização mental. Então, essas entidades que eventualmente exercem influência sobre nós, rancorosos, e vendo-te como adversário, porque estás em outra faixa da evolução e devotas-te a uma tarefa de libertação de outras consciências, investem contra ti
furibundos, irritados, revoltados, dispostos a criar-te situações lamentáveis, embaraçando os teus passos no cipó das aflições. Agora observem a forma como eles agem, citados por Joana de Ângeles. Geram antipatia naqueles aos quais gostarias de auxiliar. Então, quer ajudar a pessoa, mas esta, fascinada pela interferência dos maus espíritos, não deixa ser ajudado. E fica, se coloca contra ela. Criam animosidades entre grupos que te poderiam compreender e ajudar nos objetivos que abraças. Quantos grupos espíritas acabaram se dissolvendo em função desse processo? Quantas casas espíritas em Novo Hamburgo, que é a cidade onde eu milito, onde eu conheci o Espiritismo, onde eu ingressei no movimento espírita, quantas casas espíritas são do meu conhecimento que começaram por dissensões, acabaram cindindo, um grupo foi para um lado, outro grupo foi por outro. A sabedoria espiritual é tão grande que de um processo obsessivo, negativo, tiraram bons frutos, fazendo com que com dessas dissensões surgissem novas casas para a disseminação do bem. Apenas para concluir, promovem situações complicadas envolvendo-te, confundem as tuas palavras, torcendo-as e apresentando-as conforme lhes compraz, despertam ciúmes e invejas naqueles que te poderiam compreender, cerram portas que antes estavam acessíveis. Situações inusitadas são geradas por esses espíritos, cujo objetivo é colocar-se no meio dos processos de dignificação humana, atraindo os candidatos ao retorno aos sítios dos quais pretendem invadir-se. Então, apenas por esses exemplos citados por Joana de Ângeles, a gente vê como se processa a ação nefasta dessas entidades de uma forma muito sutil, muito imperceptível, que vai se instalando até provocar uma celeuma, uma confusão, uma dissensão dentro de grupos, dentro de famílias, na vida do casal, etc. Quantos casamentos chegaram ao fim em função de um evento obsessivo? E por aí vai, em todas as situações. Nós agradecemos a atenção generosa de todos, pedimos desculpas por termos extrapolado o horário e rogamos a Jesus que nos mantenha em suas bênçãos, auxiliando-nos em nosso processo interior de libertação da nossa consciência dessas influências às quais nós estamos sujeitos, de modo a termos o nosso pensamento, a nossa mente conectado ao pensamento, à mente divina, em linha reta, a fim de lá extrairmos as bênçãos e dádivas que necessitamos para o nosso êxito, para a nossa realização, para a nossa felicidade.